Salve meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Vídeo de hoje vamos falar sobre a derrota do São Paulo no primeiro jogo da semifinal. São Paulo 1, Flamengo 3. Vamos analisar esta derrota. Quero falar um pouquinho também sobre Igor Gomes. Sai agora, sai em dezembro. Quando que a gente fica livre do Igor Gomes? Tem informações para vocês também. Quero falar sobre a entrevista coletiva do Rogério, que ele deu uma cutucada na torcida do São Paulo, que não é possível, Rogério. Eu vou mostrar para vocês aqui. E também ele esclareceu lá, porque ele ficou falando, ó, teve treta, Gabriel Neves versus Rogério. O Rogério falou inclusive sobre isso, ainda criticou a diretoria sobre o preço de ingressos. Vamos trocar ideias sobre tudo isso daí depois do tic-tac. A gente já começa o bate-papo, pessoal, mas recadinho para vocês da Bet7k, uma das grandes casas de apostas que existe hoje na internet. O link está na descrição e fixado no primeiro comentário. Clicou no link, fez o seu cadastro, que é super fácil de fazer, envio e retirada por Pix, muito fácil o manuseio do site, pessoal. Você já ganha 100% do seu primeiro depósito com um limite de até R$ 1.200, gente. São mais de 30 esportes para você apostar, pode ser futebol, vôlei, tem luta, tem tênis, basquete, uma variedade muito grande disso também, tá? De vários esportes aí para você apostar. E agora tem a novidade do Cash Out, pessoal, é muito legal. Por exemplo, você apostou no São Paulo contra o Atlético Goianiense, você tá lá, apostou R$20, o São Paulo tá ganhando o jogo. Aí, de repente, a casa tá te oferecendo o seguinte, ó, se você sair agora da aposta, você leva R$40 em vez dos 50 que daria, para você assegurar, por exemplo, o seu resultado. O contrário também é verdade, de repente, ó, o São Paulo está perdendo, você apostou 20, sei lá, ó, a casa está te oferecendo 15, para você, em vez de perder 20, perder só 5. Então você tem essa opção de proteger o seu capital ou até mesmo assegurar uma vitória parcial ali. O Cash Out é muito legal. Dá uma olhadinha lá, Bet7k, link na descrição, fixado no primeiro comentário. Bora apostar no nosso tricolor, ou outros times, ou outros esportes. Tem uma variedade gigante para vocês lá, tá? Vamos conversar agora sobre São Paulo e Flamengo, pessoal. Infelizmente, São Paulo 1, Flamengo 3. É preciso, para analisar essa partida, ter muita tranquilidade, é muito difícil desvincular o emocional do racional. Mas vai ser preciso, pessoal. Morumbi com mais de 50 mil torcedores, acredito que podia ter até um pouquinho mais, que isso vai ser assunto do vídeo também, inclusive o Rogério fala sobre isso. Mas vamos falar da partida, gente, fatores primordiais. Primeiro, quero falar da escalação do Rogério. Eu discordo totalmente da escalação do Rogério Ceni. Quando ele coloca, ou não coloca, na verdade, o Luciano para um jogo desse tamanho, um dos principais jogadores do São Paulo, para mim é um erro imperdoável na escalação. Na coletiva, Rogério, você falou, se eu coloco o Patrick, Luciano e também o Caleri juntos, aí ia tomar sufoco do Flamengo, querendo pensar em que se eu coloco 3 atacantes. Mas vamos lá. Dava para você colocar os 3 e não precisa ser de atacante. Você tem que colocar o Patrick no meio e tirar um dos seus filhos aí, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, que mais uma vez para mim foram os piores jogadores do São Paulo. Rodrigo Nestor fez o gol, Léo, fez o gol, mas errou tudo que tentou. Inclusive no gol do São Paulo, pessoal, ele chuta de novo, errado, a bola desvia e entra. Mas antes disso ele matou todos os ataques do São Paulo. Já quero destacar da partida que para mim, Rodrigo Nestor foi o pior jogador do São Paulo mesmo com o gol. Patrick foi o melhor. E aí o que pega legal, hein, Rogério? Você tira o melhor jogador do time e deixa o pior em campo. Mantém Rodrigo Nestor, retira o Patrick, que eu não entendi até agora. Mas ok, pessoal. Primeiro tempo, para mim o primeiro tempo equilibrado, com o São Paulo até um pouquinho melhor que o Flamengo. Para mim o São Paulo foi melhor que o Flamengo durante todo o jogo. Não existe, o Flamengo não mereceu. O Flamengo mereceu porque foi efetivo, mas é um paradoxo. Mas o Flamengo mereceu vencer, mas o São Paulo não mereceu perder. E eu não tô nem chorando empate, cara. Para mim o São Paulo jogou para ganhar do Flamengo. Com todos esses erros de escalação, de substituição que eu pontuei aqui, que para mim o Rogério falhou muito, para mim o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Claro, se você comparar a qualidade técnica, você vê a diferença, até na efetividade, mas o São Paulo jogou para ganhar do Flamengo, por um placar mínimo, pelo menos. Para mim o São Paulo merecia. Quero pontuar também sobre os gols do Flamengo, São Paulo em falhas absurdas.
Para mim, no primeiro gol, é um gol inexplicável que o São Paulo toma, muito parecido com um gol que tomou no Campeonato Brasileiro também, um gol de desatenção total. E para mim, o Jandrei tá mal posicionado, tá? Podem falar, persegue o goleiro. Para mim, mal posicionado e falha no primeiro gol. Tem falha ali, uma bagunça na marcação, porque quem estava marcando o jogador que cabeceia é o Patrick e o Igor Vinícius. Eu queria entender o que estava acontecendo, é uma bagunça o sistema defensivo do São Paulo, mas uma bola que vai lenta, vai lá do outro lado e o Jandrei não pegou. Ah, foi frango? Não foi frango, mas ele também não fez o que o Santos fez. Falando ainda do primeiro tempo, duas bolas muito difíceis de pegar, uma cabeçada do Patrick e depois aquele chute do Patrick que vai na trave. O Santos pega, gente, eu não sei se vocês perceberam, ele espalma a bola para a trave. A pergunta é, no gol do São Paulo, entraria ou não? Certamente entraria. E aí a minha crítica aqui não é ao Jandrei, porque o Jandrei é isso mesmo, é o planejamento do São Paulo. Não tem dinheiro, com goleiro não se economiza. Economiza com Orejuela, Júlio Casares, mas com goleiro você não economiza. Você ter um goleiro hoje como o Jandrei de titular do São Paulo, aí você pode trocar pelo Felipe Alves, pelo Thiago Couto, que dá sempre na mesma, você não vai conseguir segurar um time como o Flamengo. 3 bolas no gol do São Paulo, 3 gols do Flamengo. E pra mim o Jandrei falha em 2. Já falando do segundo gol do Flamengo, pra mim o Jandrei falha, gente. A bola viaja, ele dá um tapa fraco, permite que a bola continue em jogo e depois, na hora de espalmar, espalma no pé do Gabigol. Pra mim, é uma lambança do Jandrei no segundo gol. Pra mim, a bola do primeiro é defensável, do segundo ele falha totalmente. E aí no terceiro não dá pra pegar, mas também não pega, né? Se ele não pegou o primeiro ou o segundo, vai pegar o terceiro. Então é assim, qualquer bola difícil, abre aspas, no gol do São Paulo, isso tem acontecido já há quase 10 anos, ela sempre entra. No gol do adversário é milagre. Não é sorte, é competência também. O goleiro Santos pegou bolas que certamente o nosso goleiro não pegaria. Então o São Paulo não tem goleiro. Não é uma crítica ao Jandrei, a crítica à diretoria, que faz um planejamento onde nós estamos em 2 semifinais, com o Campeonato Brasileiro numa reta final importante, e os goleiros que temos é Jandrei, Felipe Alves e Thiago Couto. Parabéns pelo planejamento mais uma vez, diretoria do São Paulo. Então o Flamengo chega a um segundo gol, é uma ducha de água fria, um momento que estava muito ali maduro o gol de empate do São Paulo, o Flamengo chega ao segundo gol, né? E aí depois o São Paulo diminui com o Rodrigo Nestor, lance que eu já citei de mais sorte que competência, ele errou vários arremates, parece que não tem força para chutar, para mim não tem a mínima condição desse jogador jogar no São Paulo. E depois o Flamengo faz um terceiro, uma ducha de água fria para o torcedor do São Paulo que não merecia isso no finalzinho da partida, um contra-ataque ali do Flamengo que o Diego Costa sobe estranho. Alguns reclamaram ali de cama de gato, francamente eu não achei falta do terceiro gol, preciso voltar para o segundo. E aí sai ali o gol do Flamengo e aí dificultou muito a nossa vida. Segundo gol para mim irregular do Flamengo, a bola bate na mão do Arrascaeta, que permite que ele arme um contra-ataque, e para mim não tem essa de que barrou a origem do lance não. O lance continuou sempre na diagonal, claro que tem as invertidas, mas o lance nasce de um contra-ataque puxado por uma bola na mão. Para mim o São Paulo é prejudicadíssimo nesse lance, para mim a falta tinha que ser marcada em campo, muito fácil inclusive de ser marcada em campo, e depois o VAR poderia chamar. Para mim o São Paulo prejudicado neste segundo gol do Flamengo, né? Situação aí da Copa do Brasil, pessoal, muito difícil para o São Paulo e não é pelos 3-1. Vocês conhecem o canal, já falava antes que o São Paulo iria atrás de um grande milagre, que a gente se agarraria na fé. O time do Flamengo é muito superior ao do São Paulo. Agora esse milagre você tem que multiplicar pela potência 8, 9 aí, mas eu não desisto, tá? Característica que eu não tenho, eu não elimino o São Paulo antes do... Quem tem que eliminar o São Paulo é o juiz, eu sempre falo isso. Com o juiz apitando o final do jogo. Quando apitar o final do jogo lá no Maracanã com o Flamengo, provavelmente vai passar, aí sim é uma análise, e essa análise já era antes do 3-1, aí ok, aceito a eliminação. Antes disso, não me peçam para falar, o São Paulo já era, isso você não vai ouvir da minha boca. Eu vou, 10% de chance? Eu achava que era 70-30, agora eu já acho que é 95-5, vai? Numa análise, eu me agarro no 5, tá? Eu só elimino o São Paulo depois, então eu vou até o final aí, nessa esperança, né? Vamos ver o que acontece. São Paulo perde do Flamengo de 3-1 e aí tem os pontos importantes aí da entrevista do Rogério Ceni. Primeiro ponto que a leitura do Rogério tá inexplicável. Rogério, você faz uma leitura para mim estranha em escalação, a sua leitura para mudar o time muitas vezes também para mim é esquisita, né? Para mim, vide a saída do Patrick, que era o melhor em campo. E você faz leitura errado até do que a torcida tá gritando. Abre aspas pro Rogério Ceni aí. Me estranha com o Patrick jogando o que estava jogando, a torcida começar a gritar, é Luciano tão cedo.
Torcedor que vem, 50 mil pessoas, que só temos a agradecer, mas não compreendi. O time fez uma boa partida, Rogério Ceni. O time fez uma boa partida, reconhecido, tanto que a torcida aplaudiu o time na saída do primeiro tempo, no final do jogo reconheceu o esforço, ainda que existe uma desorganização, que tem muito a ver com você melhorar isso, Rogério Ceni, que precisa ser, ok, também reconheço, para mim o seu trabalho tem que seguir, problema nenhum. Mas vamos lá. Você não entendeu, Rogério, por que a torcida estava gritando é Luciano? Você jura que você entendeu que a torcida estava pedindo para tirar o Patrick e colocar o Luciano? Pô, Rogério, nem leitura do torcedor você está conseguindo fazer. É óbvio que a torcida estava pedindo para entrar o Luciano no lugar do filho Igor Gomes ou do filho Rodrigo Nestor, Rogério. Faça-me o favor, Rogério. Você identificou que o torcedor do São Paulo estava gritando pro Luciano entrar no lugar do Patrick. Você só pode estar de brincadeira, era óbvia a substituição, que nem deveria ser substituição, que era para ter começado o jogo. Luciano com o Calério no ataque, Patrick no meio de campo com mais um, que para mim também nem seria, nem Rodrigo Nestor e Igor Gomes, seria o Galopo. Mas vai, se quer deixar os filhos, deixa um só, pelo amor de Deus, fecha o olho, escolhe uma dessas duas porcarias aí, já que um deles tem que jogar. E aí, era isso, Rogério. Acorda. A torcida estava pedindo pro Patrick ficar. O Luciano entrar no lugar de um dos seus filhos. Jura por Deus que você fez essa leitura? Que a torcida estava pedindo pro Patrick sair? Faça-me um favor, Rogério. Tá precisando ler melhor aí. Escalação, ler melhor substituição. E agora ler, entre aspas, escutar e fazer a leitura do que a torcida tá gritando, né? Acho que era fácil de ver essa daí. Rogério Ceni também é uma parte da entrevista que ele manda muito bem, foi questionado sobre uma questão que eu já vinha falando aqui, sobre, para mim, a injustiça da diretoria do São Paulo praticada contra o torcedor do São Paulo pelo preço abusivo de ingressos. A gente está falando em 3 vezes o valor praticado normalmente, tanto para sócios quanto para torcedores comuns. Rogério foi questionado sobre isso e dessa vez mandou muito bem, falou: erramos, muito caro, temos a oportunidade de acertar na Sul-Americana. Uma torcida que empurrou tanto, tomar este tapa na cara em um momento tão importante, o que só prejudica o São Paulo. Tinha 50 mil, poderia ter 62, 63 mil para tentar empurrar mais ainda esse time que teria um desafio tão difícil que é vencer o Flamengo. Quem sabe esses 10, 12 mil a mais aí poderia ter feito uma força maior, mas a diretoria pensou na grana e não em você, não em mim, torcedor do São Paulo. Infelizmente, é isso. São Paulo às vezes joga contra tudo, contra todos, contra a arbitragem, contra o adversário mais forte. Agora o triste é às vezes jogar contra nós mesmos, né? Mas vamos seguir aqui então com a informação agora do Igor Gomes, pessoal. Igor Gomes tem propostas confirmadas, o Jorge Nicola trouxe essa informação, consegui confirmar com um colega que cobre alguns times de Portugal. Porto, Benfica e tem o time lá do Gustavo Scarpa também, mas aí já de outro país que tem interesse no Igor Gomes. Enfim, eles não vão levar o Igor Gomes agora, porque já sabem que podem fazer pré-contrato a partir do mês que vem, outubro, e ele vai sair de graça em março. Parabéns mais uma vez para a diretoria do São Paulo que não vendeu o Igor Gomes para o Botafogo, esse perebaço master, o destruidor de todas as jogadas do São Paulo, jogador que não acerta um passe. E me chama a atenção, hoje em um esquema de 3 zagueiros, que eu critiquei ali a entrada do Rafinha, mas até reconheço que o Rafinha fez uma boa partida, não colocou o Luizão, o que eu acho bacana. Não quer jogar no São Paulo? Não jogue. E não tem que colocar mesmo. E mantém o Luizão no banco alguns jogos por causa desse motivo, né? Que não quer renovar o contrato, então não joga. Tá certo nesse ponto. E o Igor Gomes? Com o Luizão tá certo. E com o Igor Gomes? Por que essa praga não sai do time? Gente, desculpa a palavra, eu já perdi, eu não aguento mais ver Igor Gomes e Rodrigo Nestor no São Paulo. Não aguento mais. Eu tenho medo de uma Copa Sul-Americana, que é tão importante para o São Paulo nesse momento, o São Paulo tem uma chance tão grande de vencê-la, de ela ser jogada no lixo por manter esses 2 jogadores. E para mim corre risco mantendo esses 2 jogadores. Então, Rogério, não brinca com a torcida do São Paulo. Você falou sobre a diretoria corrigir os erros, né, com a questão do ingresso, corrige os erros com a questão do time em campo. Não tem mais condição, espero que tenha deixado claro essa partida que não tem condição mais desses 2 jogadores jogarem no São Paulo Futebol Clube. E para finalizar, o Rogério começou a sugerir também, a imprensa traz cada coisa, tem treta do Gabriel Neves com o Rogério, pelo amor de Deus, tem nada, gente. Até acho que o Rogério não deveria ter exposto, teve jogador que errou 5 passes, mas ele sempre faz isso.
E não tem nenhum problema, o Gabriel Neves está machucado de verdade, pessoal. Ele não joga, não jogou esse jogo e infelizmente talvez nem jogue as semifinais da Copa Sul-Americana, tá? Gabriel Neves, tudo indica que pelo menos um mês fora. Outra péssima notícia para o São Paulo, que só tem agora o Pablo Maia como volante. Luan tá bem longe ainda do retorno também, fisicamente, na questão da preparação física. Então vai ser de Pablo Maia mesmo, provavelmente, tá? Vídeo de hoje é isso daí. Eu confesso que com uma certa melancolia, porque apesar dos erros pontuados, o São Paulo merecia para mim uma vitória, nem um empate contra o Flamengo. Vida que segue, pensar agora no jogo contra o Fortaleza, pontuação importante, domingo no Morumbi, São Paulo e Fortaleza precisa fazer os 3 pontos, provavelmente com um time alternativo, mas vai ter que ganhar do Fortaleza, não tem para onde correr, até pela zona do rebaixamento, tá ficando cada vez mais para cá perto da gente, né? E depois é ir para cima, e aí é obrigação, aí também é apoio, mas aí é cobrança. Todo respeito ao Atlético Goianiense, o São Paulo é obrigado a estar na semifinal da Copa Sul-Americana e ganhar a Copa Sul-Americana. Aí é obrigação, não tem como fugir desse favoritismo não. Galera, link da Bet7k aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, dobrando o primeiro valor, limitado até R$ 1.200 aí o depósito, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, segue a gente no Instagram, @SPFCTV, Léo Jesus Oficial, aquele abraço e pra cima do Fortaleza agora. Tchau!